Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os irmãos e irmãs. Amém? Com essa que é a bênção apostólica, nós queremos cumprimentar todos vocês. E neste dia que o Senhor nos deu para cultuá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo. Para a nossa meditação de hoje, abramos a nossa Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Sempre como temos feito, abra sua Bíblia, leia comigo, acompanhe a leitura e acompanhe a exposição da Palavra de Deus. Mateus, capítulo 18, versículos 23 a 35. Leamos. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e o perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o rei, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o rei o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também meu Pai celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença e em nome de Jesus te pedimos mais uma vez, auxilia-nos na compreensão da Tua palavra. Abençoa-nos através da Tua palavra. Corrige-nos, Senhor, através da Tua palavra. Converte-nos e seremos verdadeiramente convertidos. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você conhece ou já ouviu falar de alguém que vive ou viveu atormentadamente? Nessa parábola, Jesus nos adverte sobre alguém que escolheu viver uma vida atormentada. Sim, por mais que isso lhe pareça soar ruim aos ouvidos, essa pessoa escolheu viver uma vida atormentada. Durante os séculos,
Essa expressão, vida atormentada ou tormento, foi utilizada para se referir a doenças inexplicáveis, como, por exemplo, as doenças mentais. Muitos também se referiam a pessoas perseguidas por espíritos. Outros faziam a associação de uma coisa a outra, dizendo quem sofre da cabeça ou quem tem problema psíquico, psicológico, psiquiátrico, é alguém que tem problemas espirituais. Para compreendermos melhor esta parábola, precisamos esclarecer algumas coisas, pelo menos 3 delas. A primeira, o talento. Talento, gente, era uma medida de massa, uma medida de peso. Tornou-se uma moeda muito valiosa, utilizada como referência para o pagamento de tributos e de dívidas, negociações de grandes empreendimentos ou entre uma nação e outra. Um talento chegou a custar o equivalente hoje a 60 mil reais. Em segundo lugar, o denário. Denário era uma moeda de baixo valor, uma moeda utilizada no mercado popular, nas negociações populares. Com um denário, um trabalhador chegava a comprar 8 quilos de pães para alimentar a sua família. Se pegarmos isso como referência hoje, por exemplo, 8 quilos de pães, então nós temos um valor aí aproximado de R$ 64. Ou seja, um denário hoje valeria R$ 64. Observem que aqui, nesta parábola, Jesus não está falando metricamente de valores, de preços, de referências. Não. Jesus está querendo nos ensinar que o talento é algo muito grande e muito valioso, muito valoroso, enquanto o denário tem um valor vil, um valor pequeno, um valor quase que simbólico. Verdugo, por sua vez, que é a terceira coisa que é importante nós aprendemos nesse texto. Verdugo era um carcereiro que servia como carrasco. Alguém que era responsável por executar a pena do condenado. Ele prendia o condenado na cadeia e fazia com que ele pagasse todos os dias da pena para a qual ele foi condenado. Em outras palavras, ele o atormentava durante todo aquele tempo, às vezes durante muitos anos. E para alguns era uma sentença de vida que lhes levaria à morte. Quais são os ensinos que Jesus transmitiu naquela época através dessa parábola? E o que nós hoje podemos aprender sobre essa parábola? Assim, eu gostaria de propor aos irmãos e às irmãs, para a nossa meditação de hoje, o seguinte tema: o valor do perdão. O valor do perdão. Em primeiro lugar, o perdão nos livra de uma dívida impagável. Vejam aí, versículos 23 a 27. Vamos ler juntos? Versículo 23 a 27? Vamos lá. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então,
O servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Me diga uma coisa. Você alguma vez já ficou sem dormir por causa de uma conta atrasada? Já perdeu o sono por causa do medo de cortarem a sua água ou a sua luz? De apreenderem o seu carro porque você não conseguiu pagar o licenciamento anual ou as parcelas do financiamento bancário? Você já teve medo de sua casa ou de seu apartamento irem a leilão para quitar a dívida com a Caixa Econômica ou com outra financeira? Você conhece alguém que já passou por isso? Se conhece, você tem uma ideia da situação do homem desse texto. É verdade que é uma ideia pequena, porque a dívida dele era muito maior do que você pode contrair hoje. Certamente, esse homem era um empresário. Sabemos disso por causa do valor da dívida que ele contraiu. Essa dívida era muito semelhante àquilo que os reis de Judá tiveram que pagar a Nabucodonosor durante a invasão babilônica. O texto diz, ele devia 10.000 talentos. Se eu falei para vocês nesse instante que um talento equivalia a 60 mil reais, esse homem devia cerca de 600 milhões de reais. Ou seja, jamais ele poderia pagar aquela dívida. Irmãos, eu vou repetir. Jesus não estava se referindo aqui ao valor do dinheiro, a quantidade do dinheiro, para você ir fazendo as contas aí, para ter ideia do dinheiro. O que Jesus estava transmitindo para a gente é que aquele homem tinha uma dívida tão grande que ele não tinha condições nenhuma de pagá-la. Por isso, a lei da época dava ao credor, que é o rei, o direito de confiscar os seus bens, vender na ordem seus filhos, depois a mulher, depois ele mesmo, o devedor, era vendido como escravo para que aquela dívida fosse saldada. Hoje, nós não temos na nossa cultura, na nossa civilização, nada que expresse o tamanho daquela dívida ou leis semelhantes que estabeleçam a escravidão por dívida. Em compensação também, nós não temos na nossa sociedade, na nossa cabeça, a ideia daquilo que o rei fez ao declarar que aquela dívida estava paga, estava abonada a partir do seu perdão. Esse rei é Deus. E Deus é assim. Deus faz assim. Eu e você temos uma dívida, ou tínhamos uma dívida com Deus enorme, a qual os nossos esforços, as nossas condições, nós não tínhamos como pagar. Essa dívida é o pecado. A Bíblia diz que toda alma que pecar, essa morrerá. A Bíblia também diz, porque o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós, pelos nossos próprios esforços, não tínhamos como pagar, não temos como pagar essa dívida. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, nos livrou da condenação eterna, nos livrou do peso desta dívida,
porque Cristo pagou a dívida em nosso lugar. Assim, Deus nos oferece perdão total e irrestrito a todos aqueles que lhe pedirem. Tem gente que ainda hoje passa a vida carregando peso, carregando a culpa dos seus erros e dos seus pecados. Alguns tentam camuflar essa culpa, escondendo esse sentimento, e até chegam a declarar: eu nem acredito que existe pecado. Alguns tentam transferir o preço do pecado, o peso do pecado, dizendo: eu até pequei, eu até errei, mas eu fui levado por terceiros a pecar. Nós precisamos lembrar que pecado, primeiramente, nós cometemos contra Deus. Mesmo quando pecamos contra o próximo, quando fazemos alguma coisa que ofende, que agride, que atinge o próximo, primeiramente pecamos contra Deus. E é em Deus, e é com Deus, e é diante de Deus que nós daremos satisfação, que nós prestaremos contas. Hoje, precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos nos reconciliar com Deus. Nós precisamos do perdão de Deus. E Deus oferece o seu perdão a todos aqueles que lhe pedirem. Eu quero lhe perguntar: como é que você está? Como é que você está com Deus? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Eu não sei como é que você se sente. Eu não sei como é que você está. Eu não sei o que é que você fez. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer. Deus tem perdão para você. A Bíblia também diz: porque se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Receba o perdão de Deus hoje. Sinta-se perdoado por Deus hoje. Amém? Em segundo lugar, o perdão nos incita a perdoar. Vejam aí, versículo 28 a 30. Vamos ler juntos? Versículo 28 a 30. Saindo, porém, aquele servo, aquele que o Senhor perdoou, encontrou um dos seus conservos, alguém menorzinho do que ele, alguns dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando, sufocava-o, dizendo: pague o que me deves, pague o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e lhe pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão, até que saudasse a sua dívida. Apesar de recebermos o perdão de Deus, perdão total e irrestrito, alguns não conseguem replicar esse perdão ao próximo. Guardam no coração e na mente. A ferida ainda está aberta, ainda não foi cicatrizada. A ferida provocada por um mal que ele mesmo se fez ou que outro lhe fez. Nós, muitas vezes, somos incompassivos, somos intolerantes. Nossa mente é ávida para fazer isso. Alguns, já na vida adulta, não conseguem avançar por causa de males que sofreram ainda na infância. Sim, traumas provocados por abusos físicos ou sexuais ou emocionais que sofreram, que aparentemente esqueceram, mas que sempre vêm à tona nas suas relações e nos seus comportamentos atuais.
é notável o número de casais que não conseguem se relacionar direito, inclusive na cama, por causa de traumas sofridos na infância. Principalmente mulheres que, além de terem sofrido o trauma, ainda carregam a culpa do trauma que sofreram. Imaginem essa situação. O número de pessoas que carregam a baixa autoestima, a insegurança, o desprezo contra si, se sentem culpadas por algo que fizeram contra eles. Alguns seguem no caminho contrário, sim, se sentem superiores e altivos, se consideram perfeitos, jamais perdoariam o outro pelo pecado que cometeram contra si. Ouço falar de homens que traíram suas esposas, ou virtualmente, ou fisicamente, porém se sentem ultrajados ao desconfiar ou descobrir de uma conversa ou de um olhar dela para outro homem. Imaginem só se ele descobrir uma traição real. Eu tenho a mania de dizer que boa parte daqueles que fazem escândalo no cemitério tem culpa no cartório. Não estou falando aqui de luto, porque o luto é normal, gente. O luto é normal. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um ente querido. Eu sofro, eu choro e às vezes eu me descontrolo, isso é normal. Mas falo daqueles que gritam, que se acabam, que se lamentam. Porém, quem conhece a história sabe, durante a vida de seus pais, eles foram péssimos filhos, negligentes, desobedientes e desonrosos. Hoje, eles são acusados pela sua consciência. A sua consciência lhes aponta os seus verdadeiros erros. Não perdoamos. Sabe por que não perdoamos? Não perdoamos porque consideramos que o erro do outro contra nós ele é absurdo, ele é grande, ele é grave. Por isso, esquecemos da grandeza do amor e do perdão com que Deus nos perdoou. Nós somos o credor incompassível dessa história, eu e você. Nós somos aquele que teve uma dívida de 600 milhões perdoadas. Porém, diante do outro, diante do próximo, diante do conservo, que lhe deve apenas 100 denários. Lembra daquela conta que eu fiz? 100 denários equivale a 640 reais. Diante de uma dívida de 640 reais, nós engarguelamos o indivíduo e o jogamos na cadeia para que ele pague até o último centavo do que nos deve. Eu pergunto, para que serviu o perdão de Deus em nós? Para que serviu o amor que Deus outorgou a nós? Para que teve utilidade o amor e o perdão de Deus? No que Ele tem nos tocado? No que Ele tem nos transformado? Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Em terceiro lugar, o perdão nos livra do tormento. Vejam aí comigo, versículo 31 a 35. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-os muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como eu também me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também
meu Pai celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Um dos erros mais frequentes de quem não perdoa é se considerar superior, altivo. E a negativa do seu perdão fará o ofensor sofrer até o fim da vida. Que besteira. Eles dizem assim, os ofendidos, ele vai me pagar. E se não pagar a mim, vai pagar a vida. Porque a vida não perdoa. Isso é sentimento de vingança. Outros, para amenizarem isso, para se disfarçarem, dizem assim, eu perdoo, mas não esqueço, minha mente está ali sempre. Porém, eles esquecem que muitas vezes aquele tido ofensor está zanzando por aí como se nada tivesse acontecido. Eles não estão nem aí para isso. Enquanto o ofendido passa anos carregando esse fardo. É aquele peso na alma, aquela amargura no coração, aquilo que adoece as vísceras, provoca as úlceras e dores, enfraquece os ossos, cauteriza a mente e impede a felicidade. Guardar mágoas e ressentimentos provoca mais dor no ofendido do que no ofensor. Pois o ofendido, passado o tempo, passado anos, ele continua sendo ofendido e magoado pela lembrança que ainda o destrói. Ele continua no cárcere, atormentado, porque escolheu não perdoar. Olha, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que fizeram contra você. Eu não sei qual foi a traição. Eu não sei qual foi a dor da punhalada, não sei. Mas eu sei de uma coisa. Cristo pode hoje limpar a sua consciência. Apagar aquela dor, livrar você da dor e do peso. Curar definitivamente a sua ferida e lhe proporcionar liberdade, felicidade e prazer. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Você ainda guarda mágoa? Ainda guarda ressentimento? Ainda tem alguma coisa aí no seu coração que lhe impede de ser feliz? Ainda tem aí algum trauma? Hoje é o dia aceitável. Há remédio, há bálsamo para você em Cristo. Mas essa escolha é sua. Escolha perdoar. Escolha ser feliz. E se ainda não consegue, peça a Deus que Ele o faça por você. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, passa o sangue de Cristo sobre nós. Passa o sangue de Cristo em nós. Derrama sobre nós esse bálsamo, esse alívio, esse remédio para nossa alma. Tira de nós toda a tristeza, todo o rancor, todo o ressentimento e nos liberta para te servirmos melhor em felicidade e novidade de vida. Em nome de Jesus. A escolha é sua, a bênção é de Deus, mas a escolha para isso é sua. Deus te escolheu para ser livre. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana gloriosa para mim, para você e para as nossas famílias. Amém.